Gorilas e leões são dois dos animais mais famosos da África, ambos símbolos de grande força e poder. No entanto, encontrar essas duas espécies impressionantes na mesma localização é quase impossível. Mas não se engane, há um leão que poderia ter exterminado os gorilas do continente africano, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Esquecido nas linhas da história, um tipo de leão mostrou que sua fome não poderia ser saciada, e a única forma de sanar sua vontade por batalhas era enfrentando gorilas para se alimentar deles. Mas antes que você saiba detalhes sobre isso, é preciso compreender a dinâmica do local onde os dois animais mais icônicos da África dividiram o mesmo ambiente. Sabemos que gorilas preferem as florestas tropicais úmidas, nas extremidades leste e oeste da floresta do Congo, Uganda e Ruanda, enquanto os leões preferem savanas e florestas secas, embora possam ser flexíveis e aventurar-se até certo ponto em florestas mais densas, como vemos claramente na Índia, com o leão asiático. Nos habitats africanos em que o leão está inserido, há uma vasta variedade de barreiras naturais, climáticas e geográficas entre gorilas e leões, como por exemplo grandes cadeias montanhosas que atuam como divisas e também mudam o clima, o que geralmente mantém os leões afastados. Quase sempre, essas duas espécies de animais são separadas por grandes distâncias, paredes de rochas ou mudanças severas de elevação. Porém, na natureza selvagem sempre existe uma exceção à regra. Existe um lugar que leões e gorilas coexistiram, e os leões só não dizimaram esses grandes símios por causa da interferência humana. A exceção nesse caso é um território na região de Batek, cujo é formado por um conjunto de planaltos entre o Congo e o Gabão. Esse local consiste em uma faixa de savana que se estende para o norte, caminho que leva direto ao coração das florestas equatoriais úmidas da África, onde a linha entre esses dois ecossistemas distintos é extremamente tênue. E sim, esse lugar existe até os dias atuais. Veja, leões não pensariam: não vou adentrar nessa floresta porque ela é somente para os gorilas. Na verdade, eles agiriam por instinto, entrando na floresta úmida para procurar presas quando a savana estivesse em épocas de seca. A seca interfere diretamente no habitat dos leões, levando-os a migrarem em tempos de estiagem à procura de regiões com mais comida. E não foi diferente na região de Batek. Um felino majestoso reinava nessa savana e também impunha respeito nas montanhas que a cercavam. Eu estou falando do leão de Batek, uma espécie dada como extinta que se alimentava de gorilas, chimpanzés, mandrios e veados presentes na região das montanhas, além das presas da savana. A tribo indígena que residia nesse local recebia o mesmo nome, os Bateks. Diferentes de outras tribos, essa população era avançada para sua época. Trabalhavam com cores, cultura e luta. Os homens eram guerreiros fortes de uma estrutura corporal mais massiva, afinal tinham que defender seu povo de ataques de leões. Acostumados a espantarem e muitas vezes guerrearem com os leões de Bateks, essa tribo presenciou os leões subindo para as elevações do terreno algumas vezes e retornando com carcaças de primatas. Isso não era comum, somente em períodos de estiagem, quando as presas da savana ficavam escassas. Já os primatas, principalmente os gorilas, aprenderam rápido que não deviam descer para as planícies, pois lá haviam predadores cruéis que os fariam de jantar. Segundo o historiador sueco Clovis Verigan, existia um leão de Batek que quase aniquilou os gorilas da região. Especialista em tribos africanas, Clovis relata em um dos seus livros que, historicamente, essa savana estava dentro do território de caça para os leões, ou seja, a caça intensiva nos séculos 19 e 20 dizimou essa população de leões de Bateks. Durante esse período, em 1909, Clovis acompanhava um amigo britânico que era caçador nas terras de Batek.
Enquanto o amigo iria atrás de seu alvo, um leão macho que se tornaria um tapete de um nobre inglês, ele ficou na tribo estudando o comportamento e cultura local. Os meses de seca tinham se findado há pouco tempo e os leões da região estavam voltando à sua normalidade na savana. O caçador que acompanhava Clovis conseguiu cumprir seu objetivo rapidamente, porém o historiador queria ficar mais alguns dias para concluir sua pesquisa. O caçador que o acompanhava deixou o couro de leão secando aos cuidados do seu amigo, enquanto aproveitou a oportunidade para subir a montanha atrás de pele de primatas, mercado o qual infelizmente era comum na época. Quando o caçador retornou, ao invés de um gorila ou chimpanzé, ele trouxe outro leão e uma história fantástica. Logo no primeiro dia de subida no território dos gorilas, ele percebeu muitos sinais de luta animal. Marcas no solo, vegetação retorcida, sangue e pelos eram vistos por toda a parte. Quando encontrou um local para acampar na primeira noite, se assustou ao ver um leão bem próximo do seu acampamento. O felino estava se alimentando de um gorila. A chuva já havia voltado à normalidade e era para o leão não estar mais nas montanhas. Ele achou aquilo curioso e decidiu observar mais um pouco. Com medo do leão, o caçador não dormiu naquela noite e logo pela manhã encontrou a carcaça do gorila que o leão se alimentou na noite anterior. Já era dia e após descansar um pouco, o homem caminhou mais algumas horas acima nas montanhas e a cena que ele descreveu foi de puro caos. Por todos os lados haviam marcas de batalhas animais. Porém, os gorilas eram os perdedores declarados, pois restos desse grande primata estavam espalhados pelo caminho. A carne encontrada não estava em estado de putrefação e muitas vezes os primatas estavam apenas abatidos, com feridas profundas de garras e dentes, mas não devorados. Logo, o homem percebeu que aquele leão não era comum. Por alguma razão, ele estava abatendo os gorilas de forma desenfreada. Naquele mesmo dia, o caçador presenciou uma batalha épica entre o leão e um gorila silverback, ou seja, um macho dominante de gorila. O leão estava ferido. O que tudo indicava, o felino não tinha se recuperado dos últimos enfrentamentos e já tinha se metido em outra briga. Mesmo assim, ele foi o vencedor, abatendo um gorila macho adulto. Provavelmente o leão estava satisfeito da sua última refeição e abandonou o corpo do seu opositor sem consumi-lo. O caçador percebeu que aquele leão era uma ameaça, pois estava descontrolado. Se ele acabasse com os primatas, acabaria com os negócios de muitos caçadores. Por isso o homem mirou seu rifle e abateu a fera, levando seu corpo para provar a história vivida ao amigo historiador que o aguardava na tribo, aos pés daquela montanha. Segundo Clovis, o leão estava com muitas marcas de golpes e com uma das costelas quebradas. O couro de nenhum gorila abatido pelo felino pôde ser aproveitado devido às marcas de garras, e o caçador decidiu poupar os primatas que tiveram seu número reduzido por causa do leão enfurecido de Batek. Uma hipótese levantada anos depois do ocorrido é que esse leão em específico pode ter sofrido algum tipo de estresse por não ter conseguido encontrar o caminho de volta para a savana. A caça local continuou e, como o principal alvo eram os leões, os Batek desapareceram da região. Até 2014. O local ainda é dominado pelos primatas e existe muito estudo, principalmente sobre gorilas ali. Uma das câmeras deixada na mata por pesquisadores capturaram um leão macho solitário seguindo uma trilha de elefantes. Veja a filmagem original. Após a filmagem, eles foram ao local à procura de pelos ou restos fecais para análise. Depois da coleta de ambos os materiais, principalmente pelos de juba, análises de DNA apontaram que ele não é um errante do sul que veio caminhando até o local, mas provavelmente um dos últimos leões de Batek que por alguma razão ainda existem escondidos em algum local isolado do terreno.
Embora seja incerto se ele é realmente o último leão de Batek, um plano para reintroduzir mais leões de Botsuana e Namíbia nesse local está em andamento agora, destacando a resiliência da espécie e mostrando que ainda há muito a aprender sobre a África Equatorial, e especialmente a paisagem singular de Batek. Esse lugar é uma verdadeira incógnita para os pesquisadores, pois baseando-se apenas em dados climáticos, essa região deveria ser coberta por densas florestas tropicais como as áreas ao seu redor. Com estudos modernos, acredita-se que devido à presença de um antigo sistema de dunas e um clima mais seco que perdurou centenas de anos durante o Eoceno, criou um grande mar de areia que permaneceu ali com o passar dos séculos, influenciando a vegetação atual dominada por gramíneas e arbustos tolerantes à seca. Esse solo é composto de areia e pedra e faz com que a água da chuva escorra rapidamente para baixo, deixando pouca umidade e assim tornando o ambiente perfeito para leões prosperarem na parte baixa. Hoje, nesse ambiente aberto do platô de Batek, é provavelmente o único lugar onde gorilas ocidentais de planície podem ser vistos aventurando-se em pastagens e às vezes na savana, já que seus inimigos leões não estão mais por lá. Outras espécies, como elefantes florestais africanos, veados saitatungas, chimpanzés e mandril, ficam à margem da floresta e às vezes passam pela savana, caminhando livremente em uma terra sem leões. Mas os leões de Batek não foram os únicos a desaparecerem no local. A tribo Batek também não existe mais, sobrando poucos remanescentes que foram difundidos em outras culturas devido à miscigenação de povos. Deixe seu like, se inscreva e me conta o que achou nos comentários. Lembrando que like, inscrição no canal e comentários são totalmente gratuitos e nos ajuda muito. Muito obrigado por assistir. Fui!